das novidades nas eleições gerais deste ano é o financiamento coletivo de campanha. A partir de 15 de maio, pré-candidatos poderão contratar empresas de financiamento coletivo como nova modalidade para arrecadação de recursos. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com a secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE catarinense, Denise Schlickman. Bom, Denise, obrigada pela sua participação aqui no TRE Notícias. E eu gostaria que você começasse falando realmente como vai funcionar essa nova modalidade. O financiamento coletivo, ele é apenas uma outra modalidade de arrecadação. Nesta modalidade de arrecadação estão presentes todos os demais requisitos para qualquer doação. São doações de pessoas físicas que serão captadas pela internet por entidades arrecadadoras contratadas diretamente pelos prestadores de contas. Uma vez contratadas essas entidades arrecadadoras, elas organizam especificamente um site para o recebimento das doações, mas elas são apenas isso, uma forma de arrecadação, uma forma de recepção dos valores arrecadados. A partir já do dia 15 de maio, é possível utilizar o mecanismo do financiamento coletivo pelas pessoas que pretendem ser candidatas na eleição de 2018. Para isso, há regras específicas. Esses recursos serão arrecadados, mas não serão entregues a estas pessoas, a não ser que elas, de fato, solicitem os seus registros de candidatura junto à Justiça Eleitoral e observem os demais requisitos para o início das campanhas eleitorais. Caso as candidaturas não se confirmem, estes recursos precisam ser devolvidos efetivamente aos doadores. Durante a campanha eleitoral, o financiamento coletivo ocorre normalmente como qualquer modalidade de arrecadação. O objetivo do financiamento coletivo em si é congregar o maior número de pessoas físicas para acrescer os valores de doações de pessoas físicas para as campanhas eleitorais depois do fim das doações de pessoas jurídicas. Ok. Quais as principais regras, então, dessa nova modalidade? Todos os requisitos para qualquer tipo de doação devem ser observados nesta modalidade. As pessoas físicas que não podem fazer doações por outras formas para a campanha eleitoral também não podem fazer doação pelo financiamento coletivo. Então, as vedações se aplicam e os limites também. No máximo 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. Para viabilizar o financiamento coletivo, o candidato precisará contratar especificamente uma entidade arrecadadora. Isso é um contrato que ele faz diretamente com a entidade, que será uma despesa de campanha eleitoral por ele declarada normalmente nas suas contas. A entidade arrecadadora, então, organiza em um site específico a arrecadação destes valores, tomando o cuidado de identificar individualmente cada doador, a data em que a doação foi realizada, em que valor a doação foi repassada e também emitindo um recibo que não é, neste caso, o recibo eleitoral, é um recibo comum apenas para que o doador tenha a prova de que fez a doação para uma determinada campanha eleitoral. Todos estes valores são repassados ao candidato, que depois os integra nas informações que encaminha à Justiça Eleitoral. E como serão prestadas essas contas? Como são doações, como quaisquer outras, elas virão à Justiça Eleitoral em 3 momentos específicos. O primeiro momento é o da informação em até 72 horas de todos os recursos financeiros arrecadados. Então, assim que o candidato receber esses recursos pela via do financiamento coletivo, que a entidade arrecadadora repasse esses recursos a ele, ele deve informar em até 3 dias à Justiça Eleitoral e imediatamente esses recursos estarão divulgados na internet. Na prestação de contas parcial, que ocorre de 9 a 13 de setembro, também, da mesma forma, esses recursos lá estarão, como pessoas físicas doadoras registradas doando para esta campanha eleitoral. E depois, ao final, na prestação de contas final, propriamente dita, todas essas doações devem estar identificadas individualmente, inclusive com o CPF dos doadores. Ok. Já existe alguma instituição arrecadadora cadastrada na Justiça Eleitoral? Ainda não. O prazo inicial para o cadastro dessas entidades arrecadadoras é o dia 30 de abril e o cadastro é feito diretamente junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Apenas após esse período nós teremos efetivamente entidades arrecadadoras já cadastradas na Justiça Eleitoral. E este é um requisito essencial para que essas instituições comecem a funcionar e efetivamente operacionalizar o financiamento coletivo. Com relação ao eleitor, ele tem como fiscalizar, ele tem algum meio de acessar essas informações?
Sim, o eleitor, assim que há o cadastro dessas entidades arrecadadoras no TSE, há a divulgação do site em que ocorrerá esta arrecadação e neste site devem estar todos os detalhes da arrecadação. Da mesma forma como estas doações estarão sendo encaminhadas pelos candidatos durante todo o tempo da campanha eleitoral à Justiça Eleitoral, nosso sistema Divulga Candicontas também haverá a divulgação o tempo inteiro dessas informações para que o eleitor possa acompanhar, fiscalizar e controlar a regularidade também destas doações. É interessante também observar que as próprias entidades arrecadadoras, no momento do seu cadastro junto à Justiça Eleitoral, observam requisitos bastante rigorosos, que são os requisitos que a CVM exige para o seu funcionamento e precisam provar, inclusive, que não possuem nenhuma suspensão de funcionamento junto à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central. Então, são instituições devidamente fiscalizadas pelo Sistema Financeiro Nacional e, nesta modalidade de arrecadação de campanhas eleitorais, também sofrerão, por óbvio, a fiscalização da própria Justiça Eleitoral. Ok, Denise, muito obrigada pela entrevista. Por nada.